Fala, meus queridos! Muito boa noite. Professor Andrei aqui na área. Mais prazer, satisfação de estar com vocês aqui. Queria mandar um abraço aqui pro pessoal aqui de São Pedro do Piauí, Dom Inocêncio, estamos todos aí, Queimada Nova, Ribeirão do Piauí. Beleza? Então, gente, hoje nós vamos dar continuidade a essa parte de função afim, constantes e lineares, né? Que foi um tópicozinho que a gente falou na semana passada sobre a função. Nada mais do que a função do primeiro grau. Beleza? Vamos analisar, vamos interpretar gráficos, vamos calcular aquela parte lá do coeficiente angular, saber quem é o coeficiente linear. Sei que vocês estão ligadinhos aí, eu sei que vocês sabem como é que calcula. Vamos aqui relembrar esse tópico aqui. Beleza? Bora lá. Definição, gráficos, né? E muitas resoluções de questões. Gente, quando a gente fala assim da função do primeiro grau, sempre quando eu vou falar num gráfico, você sempre tem que estar o quê? Na função, sempre tem que estar atento no gráfico, no formato do gráfico. Professor, mas por quê? Gente, porque o Enem, ele gosta muito dessa parte de gráfico, principalmente em se tratando de função afim, função do primeiro grau. Beleza? Pessoal, o que é que eu tenho que saber? Qual é o ponto-chave? Qual é o segredo dessa parte da função do primeiro grau? Você tem que saber calcular o zero a raiz da função. Esse é um ponto, assim, importantíssimo. Outra coisa que você precisa saber é quem é o coeficiente angular, quem é o coeficiente linear. Toda função do primeiro grau, ela tem uma lei de formação, ela tem um formato. E o formato dela como é? Esse daqui, ax mais b. Esse é o formato de uma função afim, uma função do primeiro grau. Beleza? Professor, e como é que é o gráfico de uma função do primeiro grau? O gráfico é uma reta. Beleza? É uma reta. Aí o que é que eu quero que vocês saibam? Quem toca o eixo x, como vocês podem observar aqui no gráfico, ele é chamado de quê? Zero ou raiz da função. Quem toca o eixo x, que é exatamente quem? Menos b sobre a, que é a raiz ou o zero da função. Professor, mas quem toca o eixo y, quem é? Quem toca o eixo y é quem? É o coeficiente b, é o coeficiente linear. Beleza? Gente, como essa observação aqui. Geometricamente, o zero da função é abscissa. Pessoal, o que é abscissa? É a mesma coisa que o eixo x. Quem corta, quem cruza, quem intercepta o eixo x é quem? É o zero ou a raiz da função. Beleza, professor? Agora, como é que eu vou determinar? Eu tenho aqui essa função, y é igual a 3x mais 6. Só como é que eu vou encontrar a raiz da função? Você pega a sua função e iguala a zero. Então, 3x mais 6 igual a zero. Passa o 6 para o outro membro, fica negativo. O x é menos 6 dividido por 3, que é menos 2. Esse menos 2, professor, quem que é esse menos 2? É exatamente quem? A raiz da função. É exatamente quem zera a função. É quem toca o eixo x, que é a raiz. Professor, e quem é esse cara aqui que toca o eixo y? É chamado coeficiente linear. Ele que corta o eixo y. Ele que é o bzinho lá da minha função do primeiro grau. Beleza? Agora, outra coisa. Vocês têm que observar que numa função do primeiro grau, o gráfico ele tem dois formatos. Como assim, professor? Ela pode ser crescente. Quando é que a função ela é dita crescente? Quando o nosso A, que é o coeficiente angular, ele é o quê? Positivo. Positivo o quê? Quando ele for maior do que zero. Beleza?
Olha como é que funciona o formato. Esse é o gráfico de uma função crescente. Quem toca o eixo x é a raiz, que é menos b, sobre a. Quem toca o eixo y é o b, é o coeficiente linear. Agora, uma função ela é dita decrescente quando o a ele é negativo. Como é que é o formato de uma função decrescente? Ela, como o próprio o nome fala, né? Ela vai decrescendo. Quanto maior for o x, menor vai ser o y. Quem toca, do mesmo jeito, quem toca o eixo x é a raiz e quem toca o eixo y é o coeficiente linear. Beleza? Agora, professor, tem como analisar? Tem como eu fazer o estudo da função afim? Tem. Como é que eu faço essa análise? Como é que eu faço esse estudo? Como eu disse, o x, quando ele for maior do que a raiz, o y também é positivo. Quando o x for igual à raiz, o y é igual a zero. Ele zera a função. É exatamente a raiz. E quando o x for menor do que a raiz, o y também vai ser menor. Quando for maior o x, maior o y. Quanto menor o x, menor é o y. Esse é o comportamento, esse que é o estudo da função afim. Agora, professor, quando a função ela for decrescente, é o contrário. Quem é que vai ser igual? Quando o x for igual à raiz, o y vai zerar, que é o zero da função. Agora, quando o x for negativo, como vocês podem ver aqui, o y ele vai crescendo. Então, vai diminuindo, x menor do que a raiz, o y ele vai o quê? Aumentando. Ele vai ficando positivo. Beleza? Quando o x for maior do que a raiz, o y ele vai o quê? Ele é menor do que zero. Beleza? Esse que é a análise, esse que é o estudo da função afim, decrescente. Agora, por exemplo, eu tenho essa função aqui, ó. Bora fazer o estudo dessa função. Bora analisar o sinal dessa função. Primeiro, gente, essa função é crescente ou decrescente? Pessoal, como é que eu sei isso? Você vai atrás do azinho, que é o coeficiente angular. Professor, quem é meu A? O meu A, ele é positivo. O meu A, ele é igual a 1. Que é o que está multiplicando ali o x. Então, eu já sei que o formato do meu gráfico é de uma função crescente. E como é a primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar a raiz da função. Pega x menos 4 igual a 0, x é igual a 4. Quando o x for igual a 4, o y vai ser igual a 0. Aí, o que é que nós vamos fazer? Aí, a gente faz assim, ó. Fazendo a análise aqui do gráfico. Essa é a função crescente, aqui é o eixo x. Esse cara que corta o eixo x, quem é? É o 4. Maior do que 4, positivo. E menor do que 4, ele é negativo. Esse que é o esboço, né, do gráfico dessa função aqui, que é crescente. Beleza? Agora, bora fazer aqui uns exemplos aqui. Eu tenho essa função, y é igual a 2x menos 15. Eu quero encontrar a raiz da função. Pessoal, sempre está falando em raiz. Gente, raiz é porque é o que corta o eixo x e a partir dele a gente sabe o ponto que são positivo e negativo. Então, primeira coisa que é 2x menos 15 igual a 0. Passa o menos 15 para lá, fica 2x igual a 15. X igual a 15 sobre 2, que é 7,5. Beleza? Esse é quem? A raiz da função, que é 7,5. Agora, tem aqui outro exemplo, e ele quer saber a raiz da função. Gente, essa função, bora fazer uma análise aqui. Ela é o quê? Decrescente. Por quê? Porque meu A ele é negativo. Quem é meu coeficiente linear? É o 18, que é aquele termozinho dependente. Primeiro, bora igualar a zero para a gente poder o quê? Encontrar a raiz.
menos x mais 18 é igual a 0. Passa o 18 para o outro lado. Fica menos 6x igual a menos 18. Multiplica tudo por menos 1. Fica 6x igual a 18. X igual a 3. Esse 3 ele é chamado o quê? A raiz ou o zero da função. Beleza? Outro exemplo aqui, ó. Eu tenho essa função, que é f de x igual a 2x mais 7. Vamos encontrar aqui a raiz da função. Vou pegar 2x mais 7 igual a 0. Passo o 7 para o outro lado. Fica 2x igual a menos 7. X é igual a menos 7 sobre 2, que é menos 3,5. Menos 3,5 é o zero ou raiz da função. Professor, e essa função aqui, ela é o quê? Ela é crescente. Por que ela é crescente? Porque meu A é positivo, meu A é igual a 2. Beleza? E o 7 é o nosso coeficiente linear. Beleza? Bora aqui fazer umas questões de vestibular, questões de Enem, envolvendo essa análise de gráfico, crescimento e decrescimento, que é o foco da nossa aulazinha de hoje. Gente, bora lá. Eu tenho essa função aqui, ele quer saber quando que a função é positiva para. Então, eu tenho f de x, que é igual a menos 2x sobre 3, menos 2. Beleza? Agora, ela é positiva para o quê? Então, eu vou pegar menos 2x sobre 3, menos 2, maior do que 0. Beleza? Vou passar esse menos 2 para o outro lado. Fica menos 2x sobre 3, maior do que 2. Tirando o MMC, fica menos 2x maior do que 6. Beleza? Multiplicando por menos 1, o que é que nós vamos ter? 2x maior vira menor do que menos 6. O x tem que ser menor do que menos 3. Por quê? Menos 6 dividido por 2. Beleza? Alternativa aí. Letra B de bola. Gente, bora lá. Bora só fazer um teste. Vamos dizer aqui um número menor do que menos 3. Vamos ver se realmente essa função vai ser positiva. Por exemplo, o menos 4. Bora botar aqui o menos 6 também. Fica menos 2 vezes menos 6, que dá 12. 12 dividido por 3 dá 4. 4 menos 2 dá 2. Então o resultado é positivo. É maior do que 0. Então isso aí é verdade. Beleza? Então, corretíssimo aí, primeira. Letra B de bola. Segunda questão. Na segunda questão, eu tenho esse gráfico, que é outro estilozinho de questões do Enem. Essa questão aqui é do Enem. Onde ele te dá um gráfico e pede para tu montar a lei de formação. Beleza? Por exemplo, toda função do primeiro grau, como eu já falei para vocês, ela tem esse formato. F de x, no caso aqui é a função lucro, né? Que é igual a x mais b. Beleza? Foi o que eu falei para vocês. Quem corta o eixo y, quem é? É o coeficiente linear. Então, nós temos aqui o b, que é igual a menos 1000. Então, nosso b, ele é igual a menos 1000. De cara, já encontramos o coeficiente linear. Agora, como é que eu vou encontrar o coeficiente angular? Que eu até falei para vocês também semana passada. Gente, se vocês olharem aqui
Na própria alternativa, eu só tenho uma alternativa que eu tenho o coeficiente linear igual a menos 1000, que é a letra D. Professor, mas vamos supor que nessa questão eu tivesse outra alternativa também menos 1000. Como é que eu ia encontrar o coeficiente angular, que é o Azinho lá da minha função? Muito fácil. O que é que você vai fazer? Você vai pegar um par ordenado aqui do teu gráfico. Nós temos aqui esse ponto, que é o 20 e o 3000. Beleza? Pessoal, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir lá na minha função. Esse daqui é o x e esse aqui é o y. E o y quem é? É o f de x. Aí fica 3000 é igual a 20 vezes a menos 1000. Por que menos 1000? Porque o b é menos 1000. Passa o menos 1000 para lá, fica 20a é igual a 4000. Por quê? Fica positivo, 1000. Quem vai ser o coeficiente angular? 4000 dividido por 20. O coeficiente angular, 400 dividido por 2, que é... Olha como realmente é verdade. O nosso coeficiente angular é igual a 200. Então, nossa função lucro é 200t menos 1000. Com certeza que é a letra D de dado. Gente, esse tipo de questão é muito cobrado no Enem. Te dá um gráfico, pede para tu montar aquela função a partir daquele gráfico, ou pede para determinar um certo ponto tá, naquele gráfico, mas tu tem que montar primeiro a função. Beleza? Bora aqui para a questão 3. Olha aí. Temos aqui a questão 3. Vou dar aí 2 minutinhos na tela aí para vocês resolverem a questão 4 aí. Bora lá, né? Então, essa questão é bem parecida com a questão anterior. Primeiro, o gráfico abaixo apresenta informações sobre a relação entre a quantidade comprada X e o valor total pago Y para um determinado produto que é comercializado para revendedores. Beleza? Agora, por exemplo, observa aqui no gráfico que nós temos essa função.
Primeira coisa que vai analisar, a pessoa tem como encontrar o coeficiente linear? Tem. Quem é? É o que toca o eixo y. E eu já sei que ele está tocando bem na origem, o meu b é igual a 0. Beleza? Eu já sei que meu b é igual a 0. Agora, como é que eu vou encontrar o coeficiente angular? Toda função ela tem esse formato. É o ax mais b. O que é que eu vou fazer? Eu vou tirar um ponto, um par ordenado lá do meu gráfico. Eu tenho esse ponto aqui, que é o ponto 4 e 2. Aí eu vou substituir lá na minha função. Fica 2 é igual a 4a mais 0, porque o b é 0. Quem vai ser o coeficiente angular? Vai ser 2 sobre 4, que é 1/2. Beleza? Professor, quem é a minha função? F de x é igual a x sobre 2. Nem precisa colocar mais 0. Beleza? Professor, mas a questão não está pedindo para montar a função. Verdade. Ele quer saber agora, um comerciante ele pretende comprar 2.350 unidades. Ele quer saber o valor total. Nós vamos pegar o quê? Substituir o x por 2.350. Aí fica o f de x é igual a 2.350 dividido por 2, que dá R$ 1.175, que está na letra E. Beleza? Bora aí para a próxima questão. Olha aí. Nessa questão aqui, ele me deu aí novamente um gráfico, né? Nosso foco aqui é essa análise e interpretação de gráfico. E ele fez duas perguntinhas aí, né? A quantidade de chuva em ml acumulada dentro de um recipiente durante determinado período de tempo obedece a uma função do primeiro grau, conforme mostra o gráfico. Então, quando for 7, né? Olha no gráfico ali, está marcando quanto? Está marcando 66,8 ml. Primeira pergunta, letra A, ele quer saber qual é a função. E na letra B, ele quer saber a quantidade Y, que é o mililitro, acumulado após 30 minutos. Até no gráfico está mostrando isso aí. Então, primeira coisa que vamos fazer, montar essa função, que é a letra A. Gente, na letra A, primeiro, eu já sei quem é o meu coeficiente linear, que é o ponto que toca quem? O eixo Y. Então, eu já sei que meu B ele é igual a 50. Beleza? Show de bola. Toda função do primeiro grau tem esse formato. F de x é igual a x mais b. E agora, professor, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um ponto do meu gráfico, que é esse ponto aqui, ó, 7 e 66,8. Aí fica 66,8 é igual a 7A mais 50. Fica 7A é igual a 66,8 menos 50. 7A é igual, subtraindo aí, fica 16,8. Quem vai ser meu coeficiente angular? Dividindo 16,8 por 7 dá 2,4. Beleza? Então, quem vai ser a nossa função?
a nossa função vai ser f de x é igual a 2,4x mais 50. É essa a respostazinha da letra A. A gente observa que esse gráfico ele é crescente, né? Pelo formato aí do gráfico, a gente sabe que a função ela é crescente. E o nosso A realmente ele é positivo. Tem que ser positivo, a função ser crescente. Agora vamos aqui para a letra B. Na letra B, ele quer saber o y quando o x for igual a quanto? A 30, né? E após esses 30 minutos. Então vamos calcular o quê? O f de 30. Aí fica f de 30 é igual a 2,4 vezes 30 mais 50. Multiplicando aí, ó, 2,4 vezes 30 dá 72. Aí o f de 30 é igual a 72 mais 50. O f de 30 é igual a 122 ml, né? Que é a quantidade lá quando for após os 30 minutos. Beleza? Montei minha função, 2,4x mais 50. E na letra B, o resultado lá deu 122. Beleza? Bora aqui para a próxima. Questão 6. Uma pequena piscina com capacidade para 80 mil litros está inicialmente cheia e começa a ser esvaziada às 8 da manhã. O gráfico retilíneo a seguir representa a situação a seguir. Às 9h30 da manhã, ele comporta 65 mil litros. E ele quer saber o valor às 11 da manhã. Beleza? Gente, como é que nós vamos fazer aqui? Observa o seguinte, dá para a gente fazer essa questão aqui de uma maneira bem prática, bem rápida, que eu quero que vocês tenham essa visão aqui, ó. Às 8 horas, quanto é que está a capacidade da piscina lá? 80 mil. Não é isso? Vocês podem analisar no gráfico, é verdade, isso aí. Às 9h30, quanto é que está a capacidade da piscina? Começou a diminuir. 65 mil litros. Observa que de 8 até 9h30, passou, logicamente, 1h30. Beleza, professor. E teve uma redução de quanto? De 15 mil litros. Só mais como é que você é a redução? Você pega 80 mil menos 65 mil, que teve uma redução de 15 mil litros. Isso quer dizer o quê? A cada 1h30, essa piscina vai ter essa redução de 15 mil litros. E ele quer saber às 11 horas. 11 horas, de 9h30 até 11 horas, também é 1h30. Então, vai ter o quê? Essa mesma redução. Se lá estava dando 65 mil às 9h30, eu vou pegar 65 mil menos 15 mil às 11 horas, que é a pergunta lá da questão. A piscina vai ter uma capacidade de 50 mil litros. Então, a questãozinha muito simples, né? Somente analisando esse gráfico aí. Pessoal, dá para a gente também montar a função? Também dá para montar. Mas, se você tiver essa visão rápida na hora da prova, é muito bom para a gente ganhar tempo, para a gente poder partir para outras questões que tem um grau de complexidade maior. Agora, na hora que falar, esse crescimento, ele sempre vai ser o mesmo? Vai. Quando o gráfico for uma reta,
ou o crescimento vai ser o mesmo, ou o decrescimento também vai ser o mesmo. Pelo decrescimento linear, um aumento linear, tu já sabe que está falando de quê? De função do primeiro grau. Próximo. Questão 7. Eu tenho essa função também aqui, que é uma função do primeiro grau, e ele quer saber a precipitação ocorrida em 26 de maio. Vou dar aí 2 minutinhos na tela, vocês responderem aí a questão 7. Bora lá, né? Então, esse meteorologista, ao analisar o calendário de chuvas referente ao mês de maio, em uma dada região, verificou que a precipitação ao longo dos dias se deu de acordo com o gráfico. Gente, se vocês observarem aqui pelo formato do gráfico, a gente já sabe que é uma função decrescente. Esse é o formato, é o esboço do gráfico da função decrescente. Então, a gente já sabe, se a questão perguntasse, que o nosso coeficiente angular ele é negativo. Beleza? A gente observa o seguinte, até nas alternativas aqui, ó. No dia 20 de maio, tá tendo o quê? 70 milímetros, né? Lá de chuva. Lá no dia 26 de maio, eu tô aumentando o X. O meu Y, ele vai ser o quê? Menor. Não é isso? E observa que as alternativas todas estão o quê? Abaixo de 70. Se tivesse, por exemplo, alguma maior do que 70, eu já poderia o quê? Eliminar. Professor, mas como é que eu ia saber disso? Pelo estudo do sinal da função. Quanto maior for o x, menor vai ser o y. E isso acontece quando? Quando a minha função ela é decrescente. Beleza? Vamos embora lá. Então, primeira coisa que tu vai fazer, o que é? Montar essa função do primeiro grau. Quem corta aqui, ó, o eixo y, quem é? É o coeficiente linear, que é o b. Então, eu já sei que meu coeficiente linear, ele vale quanto? Vale 120. Beleza? Então, eu já sei que o meu coeficiente linear, ele vale 120, porque é o que corta o eixo y. Agora, eu vou tirar aqui do meu gráfico um par ordenado. Nós temos aqui esse par ordenado, que é o ponto 20 e 70. Que aqui é o meu x e aqui é o meu y. E todos nós sabemos que a função do primeiro grau, ela tem esse formato,
que é AX mais B. Bora substituir esse ponto, esse par ordenado, lá na minha função. Fica 70 é igual a 20 vezes A mais 120. Fica menos 20A é igual a 120 menos 70. Menos 20A é igual a 50. Quem vai ser o A? Menos 50 sobre 20. Simplificando, dividindo aqui, dá o quê? Menos 2,5. Então, observa que realmente o meu coeficiente angular, ele deu o quê? Negativo. Bora montar agora a nossa função para a gente poder ir lá para a perguntinha. Montando a função, f de x é igual a menos 2,5x mais 120. Beleza? Observa que a questão quer saber lá no dia 26. Então, a gente vai fazer o quê? Substituir o x por 26. Que fica? Quanto é que vai ser o f de 26? Menos 2,5 vezes 26 mais 120. O f de 26 é igual a menos 2,5 vezes 26. 2,5 vezes 26. Vai ficar o quê? Menos 65. Mais 120. Quanto é que vai dar aí? 120 menos 65. 55. Observa que o resultado realmente ele foi o quê? Menor do que 70. Então, com certeza aí é a letra D de dado. Então, como eu já disse para vocês, gente, esse tipo de questão, análise, interpretação de gráfico, pegar o grafozinho, montar a sua função, é o coração, é assim, é o cargo-chefe aí do Enem. Qual é a função que o Enem mais gosta de cobrar? Função do primeiro grau. Função afim. Primeiro porque dá para trazer várias situações do nosso cotidiano nas questões. Eu lembro que eu já fiz muitas questões com vocês, trouxe também umas para a gente recapitular aqui, que conteúdos do nosso dia a dia que se aplica muito, se usa muito função. Que é questões envolvendo táxi, envolvendo motoristas de aplicativos. Tudo isso envolve, tudo isso requer o quê? Função do primeiro grau. Beleza? Professor, qual outra situação do cotidiano que dá para a gente relacionar com função do primeiro grau? Gente, os estacionamentos, né? O estacionamento, você vai pelo centro da sua cidade, onde que for, tem uma taxazinha fixa lá. Ah, nas 2 primeiras horas você paga R$8. E a cada hora que passar, você paga um valorzinho de R$2, R$3. Então, isso quer dizer o quê? Configura uma função do primeiro grau. Professor, qual é outra situação do nosso cotidiano que também configura, também tem a ver com função do primeiro grau? Gente, quem trabalha no comércio, se você não sabia, você que é vendedor, você que trabalha com comissão, você está aplicando muita função do primeiro grau e nem está sabendo. Professor, mas como assim? Por exemplo, eu que já trabalhei no comércio, né? Estava começando a ver, já trabalhei no comércio, já fui vendedor, já vendi muita peça aí nessas lojas grandes aí de carro. E a gente trabalhava com
comissão. Como é que lá onde eu trabalhava fazia? Primeiro, nós tínhamos nosso saláriozinho fixo, né, salário mínimo, e nós tínhamos uma comissão, que era de acordo com o que a gente vendia. Como é que lá funcionava? O salário mínimo era X na época, e a gente ganhava o quê? 1% do que vendia. Vamos supor, trazendo aqui para os nossos dias atuais. O salário fixo é o quê? R$ 1.200 aproximadamente, mais 0,01x, que é 1%, em cima do que eu vendesse. Só que ainda tinha um detalhe. Ele ainda dava uma meta, né? Quem é vendedor escuta muito essa palavra meta, bater meta. Vamos fazer isso, vamos fazer campanha, vamos mobilizar, vamos trazer os clientes para a loja para a gente poder bater a nossa meta. Então tinha uma meta, se você vender até R$30 mil, sua comissão é de 1% dessas vendas. Se você vender de 30 a 40 mil, que eu hoje me lembro, era o quê? Era 2%? Era 1,5%. 40 mil para cima, a gente ganhava o quê? 2% em cima das vendas. Então, a gente tinha, no mínimo, bater essa meta, que ele estipulava lá, que era R$30 mil em vender peças. Pessoal, mas era isso tudo, rapaz, porque as peças eram caras também, né? Então, não era tão difícil a gente bater a meta. Outro também, na época que era de operador de telemarketing também, eu fazia função do primeiro grau e não sabia. Primeiro que a gente vendia moto por telefone, tinha o nosso saláriozinho fixo e nós tínhamos que vender 10 consórcios de moto para a gente poder ganhar o quê? A comissão. Então tinha o meu salário fixo, mais a comissão que era em cima das motos que a gente vendia. Então eu já estava aplicando função do primeiro grau e nem sabia. Muitas pessoas aplicam aí função afim, função do primeiro grau e nem se toca que realmente está aplicando a função do primeiro grau. E os empresários, né, eles gostam muito de fazer, até para motivar também os seus vendedores a poder ganhar mais também, né? Para poder aplicar, para poder bater essa meta, né? Então, é por isso que quando a gente fala do Enem, que é o nosso maior vestibular, ele gosta muito de função do primeiro grau. Pessoal, mas só era? Não, tem a função quadrática. Outra função que nós também vamos falar nesse mês agora de setembro, função exponencial. Nós temos também a função logarítmica, né? Vamos falar um pouquinho de logaritmo, que o Enem também gosta muito de cobrar. Então não adianta a gente falar dessa função sem falar da nossa função do primeiro grau. É a mãe, é o cargo-chefe. Beleza? Então, gente, daqui a pouquinho a gente continua resolvendo questões sobre função do primeiro grau.